Irmãos, eu vou falar sobre esse tema hoje. Ser cristão é estar em Cristo. E alguém pode perguntar, mas ser cristão não é fazer uma série de coisas? Eu vou responder não e sim. Não ajudei muito, mas a partir do momento que você pensa que fazer alguma coisa é causa para você ser cristão, então não. Mas se você já é cristão e você pratica algumas coisas na igreja, então sim. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso. E o texto que eu vou utilizar é Efésios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Esta mensagem nessa noite é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de segurança, é uma mensagem de gozo, é uma mensagem de regozijo, é uma mensagem que traz conforto àqueles que já creram em Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. É a certeza de que nós estamos seguros naquele que nos resgatou deste mundo tenebroso. Então, eu quero projetar aqui Efésios capítulo 1, de 3 a 14, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que texto maravilhoso! Paulo, ele escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Os estudiosos dizem que esta carta possivelmente ela não foi direcionada à igreja de Éfeso. Esta carta, quando a gente lê Colossenses, se não me falha a memória, ele fala assim, que escreveu uma carta aos Laodicenses, à igreja de Laodiceia. Alguns estudiosos creem, defendem talvez, que esta carta seja aquela carta escrita. É uma carta que ela não foi direcionada a uma igreja, mas era uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas. Aqui é só algumas informações, mas de qualquer forma ela é maravilhosa, a carta aos Efésios. E essa igreja, ela foi fundada por Paulo. Se você quiser ver e estudar a formação dessa igreja, a plantação desta igreja, ela está ali descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo ficou ali instruindo, pregando, orientando aqueles irmãos por um período de 2 anos.
E é interessante que quando você lê ali a Atos dos Apóstolos, ele diz que todas as pessoas da redondeza ouviram o Evangelho através desta igreja, através do período que Paulo ficou ali 2 anos pregando o Evangelho naquele local. Irmãos, se você prestou atenção no texto, eu tenho certeza que você prestou. Eu quero dizer que entender o que Deus fez por nós, os cristãos, é essencial para fortalecer a tua fé e fortalecer a igreja. Vou repetir, entender o que o Senhor fez. Veja que eu estou usando o verbo no passado. Entender o que o Senhor fez por nós, Ele nos dá segurança, fortalece a tua fé e fortalece a igreja. Quando Paulo escreve, eu não projetei esse texto, Gálatas 5, ele diz assim: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. E conhecer o que Deus fez e conhecer o que Deus faz para nós, nos traz segurança e nos dá respostas, ou nos dá argumentos para responder a todos aqueles que nos pedem resposta da nossa fé. Você já se deparou com alguém que pergunta por que você é crente? E muitas vezes a pessoa gagueja e não sai nada. Isso que eu vou falar para você hoje, você vai ter argumentos, ou nós temos argumentos, quando alguém diz, mas por que você é crente? Por que eu sou crente? E nós vamos ter os argumentos para falar. Este trecho que nós lemos, de 3 a 14, não tem um ponto final. É uma frase construída por Paulo, perfeita. Você pode ver que não tem um ponto final. Ela, de 3 a 14, ela tem vírgula, ponto e vírgula, mas ela não tem um ponto final. E neste trecho nós vemos ali a ação da Trindade. Do versículo 3 até o versículo 6, nós vemos a ação do Pai. Do versículo 7 até o versículo 12, nós vemos a ação do Filho. E no versículo 13 e 14, nós vemos a ação do Espírito, ou seja, a ação da Trindade trabalhando um Deus, 3 pessoas, muito bem separada nesse texto, muito bem construída. E agora eu vou fazer a separação, eu vou ler de novo de uma forma que você vai entender esta separação entre esses trechos. Então, o primeiro trecho é aí, Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele concedeu gratuitamente no amado. Esse texto é a ação do Pai, e nós vamos ver como que é esta ação do Pai em favor do cristão. Esta carta é uma carta escrita para crente, para quem já cria no Senhor Jesus Cristo e já tinha recebido como Senhor, seu suficiente Senhor e Salvador. Quando ele começa a carta dizendo bendito, ou eu louvo ao Senhor de toda a glória, ou seja, dada a glória ao Senhor, ao Deus Pai, isso é uma expressão de louvor ao Pai Santo, é uma expressão ou uma menção de agradecimento. Bendito o Deus Pai Todo-Poderoso. Isso, teologicamente, a gente chama uma doxologia, ou seja, é uma expressão de louvor ao Pai Santo. E o nosso Pai, Ele nos abençoou, Ele está nos abençoando e Ele nos abençoará com toda sorte
de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é uma constante. Isso não aconteceu, cessou. Ele continua nos abençoando. É uma constante. E Deus nos abençoou tanto e tem nos abençoado tanto que não nos resta outro argumento a não ser louvá-lo, honrá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo por tudo que ele tem feito por nós. Alguém aqui que já é cristão poderia, no alto da tua ignorância ou minha, levantar o dedo e dizer assim: Deus nunca fez nada por mim. Se nós formos sinceros diante dele, nós não temos, como o Jonathan orou aqui no começo, nós não temos argumento, palavras no nosso vocabulário para agradecer o que Deus tem feito por nós. A principal coisa que Deus fez por você foi ter dado uma salvação, como quando você ia para o inferno. E eu estou junto nesse pacote. Uma pergunta que sempre surge é: como podemos ser abençoados nas regiões celestiais se ainda estamos vivendo neste mundo? Como que eu posso estar sendo abençoado nas regiões celestiais se eu ainda vivo aqui? A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Como pode? Isso é o que os irmãos chamam de o agora e o ainda não. Ou seja, já desfrutamos da vida eterna, já desfrutamos deste momento glorioso de estarmos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas ainda nós estamos aqui e sofremos por conta do pecado. Só que isso terá um fim, e muito rapidamente. Ou seja, o nosso tempo aqui nessa terra, nessa vida, ele é um tempo passageiro. Nós ainda sofremos, como o Marco falou hoje de manhã, as consequências do pecado. Mas nós, pela fé, nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque nesta mesma carta aos Efésios, Paulo, ele dá essa certeza para nós. Só que antes dele, eu acho que ele fez isso de propósito, antes dele dar essa certeza para nós, ele deixa claro quem nós somos. Ou seja, que é para não nos engrandecermos quando ele fala isso. Ele deixa bem claro quem somos e o que foi que o Pai nos concedeu e o privilégio de estarmos em Cristo. Efésios 2, 4, 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como que isso aconteceu? Como que você já foi ressuscitado? Como que você está sentado nas regiões celestiais se você está neste mundo? Se eu estou aqui? É justamente o que eu acabei de falar, o agora e o ainda não. Nós, pela fé, já desfrutamos da grandeza da vida eterna, não na sua plenitude, porque nós ainda estamos neste mundo, mas pela fé. Por isso que eu disse para vocês que esta mensagem será uma mensagem de gozo, de alegria, de certeza, de você pode dizer o seguinte: eu já fui salvo, eu já estou sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, eu já desfruto da vida eterna. Alguém pode estar no seu coração, na sua mente, falando: mas isso é uma loucura. Não, isso não é uma loucura. Você sabe por que não é loucura? E nós vamos estudar daqui a pouco, porque esta salvação que o Senhor nos proporcionou foi antes da fundação do mundo. Não foi agora, não foi depois que você creu. Você foi salvo, você foi escolhido, foi antes da fundação do mundo. Por isso que nós temos certeza em dizer:
base para dizer que nós já desfrutamos das benécias da vida eterna, da grandeza da vida eterna, não na sua plenitude, mas isso logo, logo vai acontecer. Nós estamos lá, irmãos, pela fé, e um dia nós estaremos definitivamente com Ele. Ainda sofremos aqui a consequência do pecado, mas isso vai acabar um dia. Para uns mais cedo, para outros demora um pouco mais, mas vai acabar logo. E aí eu faço uma pergunta em cima desse texto: quem são, ou qual é, ou quem é o alvo destas bênçãos? Será que é a humanidade? Será que é todo mundo? Quem é o alvo dessa bênção, ou dessas bênçãos? A própria Bíblia responde: o alvo dessas bênçãos são os eleitos. A Bíblia diz isso, os eleitos, olha, aqueles escolhidos por Ele antes da fundação do mundo. Que eleitos? Está aí no versículo 4, se você quiser acompanhar. Ele nos escolheu nele. Ele nos escolheu nele. Percebe que aqui não foi você que se escolheu, mas Ele nos escolheu em Cristo Jesus. E o que significa este ser escolhido? Significa que a determinação soberana de Deus, na qual Ele nos deu sua graça salvadora, sem olhar o recipiente. Porque se Ele olhasse o recipiente, eu não seria escolhido. Se Ele olhasse a carcaça, não seria. Mas Ele escolheu sem olhar o recipiente. Nós escolhemos baseado na aparência. Nós escolhemos baseado em fatores que nós enxergamos. Mas Ele tem um outro tipo de visão. Tem uma passagem que é mais ou menos para a gente refletir sobre isso. Quando Deus, Ele tirou o espírito, e aí esse espírito é a capacidade de Saul governar sobre Israel, Ele colocou essa capacidade, esse espírito sobre Davi. E vocês sabem muito bem que Ele falou assim para Samuel, que era o sumo sacerdote: vai até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, e você vai lá e vai ungir um dos filhos de Davi rei. Mas Deus não falou qual filho. Vai lá e você vai ungir um. E chega lá Samuel, olha aqueles cara alto, bonito, grandão, forte. Primeiro passa diante de Samuel um cara chamado Eliabe, alto, forte. Aos olhos de Samuel diz: é esse. Depois passa diante de Samuel Abinadab, outro guerreiro. Então é esse. Passa diante de Samuel um cara chamado Samá, outro filho. Então é esse. E a Bíblia diz que Jessé fez passar os 7 filhos diante de Samuel. E aí Samuel falou: e agora? Aí o Senhor diz assim: você olha a aparência. Você olha a aparência, você está olhando para a aparência, só que eu olho para o coração. Então Deus nos escolheu, mas Ele não olhou para o recipiente. Porque se Ele olha para o recipiente, nós certamente não seríamos escolhidos. Por isso, irmãos, que a eleição, como eu disse, ela foi feita antes da fundação do mundo. Porque se fosse feita depois que eu e você tivéssemos nascido, feito uma coisa ou outra, talvez algum de nós poderia dizer: foi pelo meu mérito, foi pelo que eu fiz, foi pelo que eu sei, foi porque pela minha astúcia, foi pela minha sabedoria, mas não foi. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus. E não foi isso que Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 11 a 13, não é isso que ele fala, quando ele fala sobre Deus amar quem Ele quiser e se aborrecer de quem Ele quiser, na escolha de
de Jacó e não na escolha de Esaú? Quando nós olhamos para a vida de Jacó e para a vida de Esaú, não tem diferença. Olha só o que diz Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, Jacó e Esaú, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Quando eu e você lemos isso com a minha justiça própria, eu falo: poxa, está errado isso aqui. Quando eu leio isso aqui com os meus pressupostos, quando eu leio isso aqui com o meu coração corrompido pelo pecado, eu digo: tem alguma coisa errada. Só que eu não posso fazer isso, porque o Senhor Deus é soberano, e Ele faz o que Ele quiser, Ele escolhe quem Ele quiser. A Bíblia está recheada de casos desse jeito, recheada de casos desse jeito. A eleição de Esaú, irmãos, como diz o texto, e a nossa eleição foi pela graça e a misericórdia do Senhor, e tem um propósito. Nós fomos eleitos, nós somos chamados, nós somos predestinados, o Senhor nos amou, o Senhor nos elegeu, o Senhor nos salvou, com um propósito, diz o texto, para nós sermos santos e irrepreensíveis diante dele, ou perante ele. O que significa ser santo e irrepreensível perante ele? Isso não significa ser santo, não significa ser uma pessoa sem pecado. Quando eu e você imaginamos um santo, eu que venho do ensino católico, eu imagino o santo assim. O que foi ensinado para mim? Tem uma imagem lá na igreja católica, uma figura lá, um diz que aquele é Pedro, João, Tiago, e aqueles são os santos. E, geralmente você se prostra diante dele e pede favores, bênção. Aquele santo, quando você olha para ele, você diz assim: esse nunca errou. Só que a Bíblia não fala isso. Então, santo, segundo a Bíblia, não é uma pessoa sem pecado, mas é um pecador salvo pela graça de Deus. Isso que é santo. Santo é separado e não perfeito, no quesito de não ter pecado. Santo é um fiel em Cristo Jesus. À medida que a fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus, que um pecador se torna santo. E isso não mudou. Isso não mudou. Se você é um pecador salvo pela graça, se você já se reconheceu pecador, se você já pediu perdão dos seus pecados, se você já se prostrou diante do Senhor, e não mais você, mas Cristo, você pode dizer: eu sou um santo. Eu sou santo. Não um santo, uma pessoa sem pecado, mas um pecador salvo pela graça de Deus. Em que sentido você é santo? Eu sou um separado do Senhor para estar diante dele em santidade e irrepreensível. Irrepreensível. Ser santo diante do Senhor. É isso. O Felipe Fontes falou aqui, e eu também quero falar, que a santificação, quando é que inicia a santificação? A salvação é algo unilateral, Deus nos salvou. A santificação é algo que o homem contribui, é um processo. Quando é que a santificação começa em nós? Quando nós somos salvos, quando nós somos regenerados. Quando é que a santificação termina? Quando você morrer. Não entenda terminar no sentido de que você chegou no ápice da santificação, tá? Termina no sentido de que você morreu. A santificação, ela inicia na regeneração e ela termina quando você morrer. E o que significa ser irrepreensível diante de Deus?
Quando a gente olha para uma palavra dessa, às vezes traz um peso. O que é ser irrepreensível? Eu olho para a minha vida, eu digo, Senhor, eu não sou isso aí, eu não consigo ser. Mas irrepreensível na palavra aqui significa não ser conhecido por uma conduta errada. Sabe alguma pessoa na igreja que você diz, olha, conversa perto daquele irmão não, que ele é um fofoqueiro. Sabe aquele irmão lá, as irmãs, fica perdendo porque ele fica dando em cima das irmãs da igreja. Pior que isso, cuidado com aquela irmã porque ela é mentirosa. Isso não é ser irrepreensível. Irrepreensível é quando nós somos conhecidos pela nossa fé em Cristo Jesus. É quando nós somos fiéis a Ele. Por isso que eu falei, o tema da mensagem é ser cristão, é estar em Cristo. Se uma pessoa que tem uma postura repreensível como esta, diz que é cristão, ela está sujeita à disciplina da igreja. Porque ser cristão é ser santo e irrepreensível. Eu estou dizendo o seguinte, quando eu falo disso, eu não falo de acontecer um fato isolado, eu falo de viver nesse sentido. De viver assim. Ser uma pessoa que a conduta daquela pessoa é uma conduta repreensível. É uma pessoa que vive na mentira. É uma pessoa que vive na fofoca. É uma pessoa que vive na glutonaria. É uma pessoa que vive fazendo as coisas erradas. Essa pessoa, ela precisa ser repreendida e ela não se encaixa na irrepreensão que a Bíblia diz. Mas saber que nós somos, irmãos, pecadores, salvos pela graça, não significa que você tenha um alvará para pecar. Algumas pessoas dizem justamente, bom, já que eu fui salvo mesmo, e antes da fundação do mundo eu sou santo, então eu tenho autoridade, eu tenho um alvará, eu tenho um crachá que eu coloco no peito para eu poder pecar. Negativo. Não é por conta disso. O que Paulo, eu não projetei aqui, mas o que Paulo fala em Romanos 6? Ele diz assim, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, parece que ele ia, né, pastor Hélio? Ele fala assim, esse povo vai perguntar isso. Ele vai perguntar isso aqui, então eu já vou fazer a pergunta retórica aqui e eu já vou responder, porque eles vão fazer justamente essa pergunta. E ele começa o capítulo 6 dizendo assim, porventura nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja abundante? E ele responde, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, vamos novamente viver nele? Ou seja, é isso que nós estamos falando. Não é porque eu sou uma pessoa salvo pela graça de Deus, pela misericórdia, que eu tenho um alvará no meu peito ou na minha mente para eu continuar pecando. Não, porque o pecado já não faz mais parte da minha vida. Versículo de Romanos 6,6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Ou seja, o pecado já não é mais meu senhor, eu não sirvo ele como escravo, eu cometo pecado, só que a minha postura agora não é de satisfação, mas é de lágrimas. Não é de satisfação, mas é de arrependimento. Isso é ser santo e irrepreensível diante do Senhor. Além disso, irmãos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também o nosso Pai, por amor, nos fez filhos dele. Você já parou para pensar o que é ser filho de Deus? Só é filho de Deus aqueles que Deus o fez filhos, concorda? Não são todos que são filhos. O próprio Jesus, em certa ocasião, quando algumas pessoas começaram a questionar isso, ele diz, o pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Então, ser filhos de Deus, ele nos fez seus filhos por amor, e sermos
adotados como filhos, significa sermos colocados na posição de filhos. E João fala, tanto no Evangelho como na sua primeira carta, ele fala que esta adoção foi por amor que Deus fez. 1 de João 3,1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, isso é glorioso, isso é magnífico. E ele mesmo, em João 1,12, ele diz assim, ele diz assim, veio para o que eram os seus, mas os seus não os receberam. E o 11 e o 12 ele diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus? Você aprendeu isso também, eu também aprendi, todos são filhos de Deus, só que a Bíblia diz que é filho de Deus aqueles que creem no seu nome, aquele que o recebeu, aquele que foi eleito, aquele que foi chamado, aquele que foi salvo, aquele que já o recebeu como seu suficiente Senhor e Salvador, aqueles que creem no seu nome, esses são os filhos de Deus. Percebam, irmãos, que não é um ato do filho para o pai, mas é um ato do pai para o filho. O que significa isso? Ele nos tornou filhos e não nos tornamos filhos por conta própria ou por arbitrariedade. Eu não conseguiria de forma nenhuma chegar e falar, agora eu sou filho de Deus, por minha própria conta. Eu posso chegar hoje e dizer, agora eu sou filho de Deus porque Ele me tornou filho. Porque eu criei nele um dia. E eu criei nele, não pelos meus méritos, mas porque o Espírito Santo revelou o Evangelho em meu coração. E se você hoje, você pode dizer, eu sou filho de Deus, você está nesse mesmo processo. Não foi diferente com você. Irmão, ser filho de Deus nos dá o direito de chamarmos Ele de Pai e nos prostrarmos diante dele e orarmos a Ele. Este primeiro trecho é a ação do Pai em favor dos seus filhos. O segundo trecho é a ação do Filho em favor dos seus irmãos. Agora, Efésios capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 12. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Paulo mostra a ação do Filho, dando sequência à ação do Pai que nos amou, nos elegeu, nos abençoou, nos fez seus filhos, e tudo isso gratuitamente pela sua vontade, para louvor da sua glória, e Ele concedeu tudo isso onde? No amado. E quem é o amado? Quem é o amado? Jesus Cristo. Ele concedeu tudo isso no amado. No amado nós temos a redenção, no amado nós temos o perdão dos nossos pecados. Observe aí no versículo 7, que ele fala sobre redenção. O que significa redenção? Uma tradução significa libertar da escravidão mediante pagamento. Isso que é redenção, significa libertar da escravidão mediante pagamento. Neste caso aqui do trecho que nós lemos, o valor infinito do sangue de Jesus
é suficiente para remir, perdoar, nos libertar dos pecados. Esta semana passada, que eu acho que faz 15 dias, nós estávamos lá nas casas, e nós estávamos conversando sobre isso, e nós lembramos de um texto, acho que o Gustavo está aqui, nós lembramos de um texto que é maravilhoso. Quando Deus falou assim para o povo do Egito, olha, eu vou tirar vocês daí e eu vou matar os primogênitos, mas vocês pegam aquele cordeiro, todo aquele ritual de pegar o cordeiro, fazer tal, macho de 1 ano, aquele cordeiro aponta para Cristo, se você não se lembra. Você mata aquele cordeiro, você passa o sangue nos umbrais, você pinta os umbrais da porta, porque eu vou passar. E é interessante que o anjo vem, quando ele olha para o sangue, a Bíblia diz que ele passa por cima. Ele não olha o recipiente, ele não olha quem está dentro da casa, ele passa por cima, porque ele olha, ele vê o quê? Ele vê o sangue. Por isso que eu digo, e conosco, foi que jeito? Da mesma forma, o sangue de Cristo nos liberta do pecado. O sangue de Cristo derramado naquela cruz foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. Não foi mais ou menos. Foi e é suficiente. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi, é e será suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso. E ele fez isso, irmãos, de graça, por amor. Este perdão que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, a exemplo da eleição, foi feito antes da fundação do mundo. Por isso os irmãos dizem que nós fomos libertos da culpa do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado e seremos libertos da presença do pecado. É um ato contínuo. Lembra que eu falei no início? Agora e ainda não. Nós fomos libertos do pecado, nós estamos sendo libertos do pecado e nós seremos libertos do pecado. Isso aqui, como eu já disse e vou repetir, não é alvará para pecar. Não é licença para pecar, mas é a certeza de que quando nós pecamos, irmãos, é contra Deus que nós pecamos. Quando nós cometemos qualquer pecado, é contra Deus que nós pecamos. Por isso, qual que deve ser a minha e a sua postura? Pó. Pó. Depois de saber de tudo isso que o Senhor fez por mim e por você, não nos resta outra postura diante de qualquer pecado, a não ser pó. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Eu não quero pecar contra o Senhor. Este pecado, ele não pode ser uma constância. Ele tem que ser, vou usar esse termo, um acidente. Mesmo que seja um acidente que aconteça todo dia, mas seja quantas vezes acontecer, quantas vezes nós temos que ir para o pó e clamar a misericórdia dele. Senhor, me ajuda. E como que eu vou conseguir essa situação? É estando em Cristo. Eu volto para o tema da mensagem. Ser cristão é estar em Cristo. Irmão, como que eu estou em Cristo? Você está em Cristo lendo a palavra dele. Você está em Cristo orando a ele. Você está em Cristo meditando na palavra dele. Você está em Cristo em comunhão com os irmãos que falam dele. Você está em Cristo na reunião da igreja. Você está em Cristo em tudo relacionado a Cristo. Agora, se nós estivermos nos envolvendo com o mundo, aí não vai ser possível estar em Cristo. Aí essa glória ela vai querer estar dividida. Por quê, irmãos? Porque o evangelho é tudo centralizado em Cristo, nada no homem, nada no homem. O evangelho é tudo centralizado em Cristo, nada no homem. O Senhor,
ele providenciou um transporte para nós. Ele nos limpou do pecado, retirou as algemas do império das trevas que nos prendia e nos levou para um lugar seguro, totalmente perdoados. Nós saímos do reino das trevas e nós fomos transportados para o reino do Filho. Colossenses 1,13 diz exatamente isso. Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ou seja, se você estiver em Cristo, se a sua vida estiver oculta em Cristo, você pode dizer isso, irmãos, com toda segurança: os meus pecados foram perdoados. Mesmo que o diabo fale para você assim: não foi não. Foi não, você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro. Diz, não, isso é mentira. Foi perdoado. Foi perdoado. O Senhor perdoou os meus pecados. No versículo 9, Paulo fala de um mistério. Olha que interessante, um mistério da sua vontade. Que mistério é esse, irmãos? Este mistério, aqui nesta passagem, significa a união de gentios e judeus na obra redentora de Cristo. A salvação é para todos, para todo aquele que crê em Cristo mediante o Evangelho. Por que eu falo isso? Porque a salvação não é por DNA, a salvação não é por genealogia, a salvação não é terceirizada, a salvação não é quarteirizada, a salvação não é passada de pai para filho e de filho para pai. A salvação é individual. A salvação é individual. E o Senhor, Ele nos salvou. E todo aquele que crê nele, mediante Cristo Jesus, é salvo. No versículo 11 até o versículo 22 deste mesmo capítulo, Paulo fala de gentios e judeus sendo reconciliados, só para nós registrarmos isso que nós estamos falando. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: que inimizade é esta que o Senhor destruiu na cruz do Calvário? Que inimizade é esta? Será que eu e você, nós nascemos amiguinhos de Deus? Nós não nascemos amiguinhos de Deus, nós nascemos inimiguinhos dele, fazendo tudo que é errado. Nós nascemos, fugindo da presença dele. Se você ler, como o Marco leu aqui hoje, Romanos 3, de 10 a 18, você fala: meu Deus do céu, eu sou isso aí. Não há um que busque a Deus. Então, se você acha que você nasceu amiguinho de Deus, você está errado. Você nasceu inimiguinho de Deus. E o Senhor desfez a inimizade. Que inimizade? Essa inimizade que eu e você nascemos. Ele desfez essa inimizade naquela cruz, quando ele foi crucificado ali. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Geralmente nós ouvimos o evangelho que as pessoas dizem assim: Cristo morreu por mim na cruz. Isso é verdade? Claro que é verdade. Só que existe uma parte da verdade. Você morreu com Cristo. Se você crê em Cristo Jesus, nós morremos com Ele. E mais que isso, nós somos ressuscitados com Ele. Eu acabei de citar Romanos 6,6, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Aonde que foi crucificado? Na cruz do Calvário. Tessalonicenses 5,17 diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 2,19 e 20, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo me amou e se entregou por mim. Então você morreu com Cristo, eu morri com Cristo, isso é uma verdade? Claro que é, só que eu e você, Cristo morreu por você, é uma verdade? É, mas eu e você morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida.
Graças a Deus por isso. E tudo converge em Cristo, irmãos, todas as coisas nos céus e na terra. Olha o que diz João 1,3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quantas coisas ele fez? Todas. Todas. Não tem exceção. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez, se não fosse por Cristo Jesus. Muito bem, diante disso então, eu caminho para a conclusão do versículo 13 e 14, que fala do Espírito Santo. Nós falamos da ação do Pai, do versículo 3 ao 6, nós falamos da ação do Filho, do 7 ao 12, e agora eu vou falar da ação do Espírito, do 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha a condição, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, isso é maravilhoso, falar sobre o selo do Espírito Santo. E eu brinco que de selo eu conheço um pouco, você entendeu? Mas falar sobre o selo do Espírito Santo é maravilhoso. Porque, irmãos, o selo do Espírito Santo é somente para cristãos. E este selo é colocado em cada cristão depois que ele crer em Cristo. O mundo não tem este selo, também chamado de chancela, no teu coração, que você é filho de Deus, porque o próprio texto diz assim, ó, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido. Esta chancela, este selo, esta marca, só é para crentes, só é para aqueles que já creram em Cristo, aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já se renderam diante do Senhor, aqueles que creram na sua morte e ressurreição com Cristo, aqueles que confessam Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estes têm a marca, o selo do Espírito Santo. Ouvir o Evangelho, muita gente ouve. Crer depende da ação do Espírito Santo. Ouvir, se você for naquele calçadão de Londrina, vai ter um monte de gente falando ali. Umas bobagens, mas tem um monte de gente falando. Ouvir, todo mundo ouve. Crer depende do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós já ficamos, às vezes, nervosos com algumas pessoas que você fala, parece que você está falando para um poste. A pessoa parece que não entende. Não entende, mas não entende mesmo, não entende mesmo. Com você não foi diferente, com você foi igualzinho. Alguns aqui até brigavam quando você falava do Evangelho, se não correr, saia no tapa, entendeu? Brigava quando você falava do Evangelho. De repente o Espírito Santo foi lá e abriu o coração, abriu a mentalidade. Agora eu estou entendendo, cara, que maravilha. O que foi? O que aconteceu? O Espírito Santo que faz isso. E o Espírito Santo, irmãos, não é uma força, tá? Se alguém acha que o Espírito Santo é uma força, o Felipe falou isso, né? O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é Deus e sempre esteve presente desde o princípio. E mais uma coisa, o Espírito Santo, ele não age de forma solo. O Espírito Santo não age de forma individual, mas ele age em conformidade com a palavra e em conformidade com o Filho. Olha o que diz João 16, 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esse é o Espírito. O Espírito Santo não vai vir aqui contestar Jesus. Ele não vai vir aqui falar alguma coisa, porque ele é tanto Deus quanto. Ele vai vir aqui glorificar o Filho e falar do que recebeu do Filho. Irmãos, o selo do Espírito Santo
é a garantia de que o Senhor é nosso Deus e que somos propriedades dele. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Este selo, ele é inviolável. Ninguém rompe este selo. Tem uma passagem de João que diz assim, que ninguém nos arranca da mão do Senhor. Ninguém arranca. É mais ou menos assim, ó. Nós estamos aqui, ó, a mão do Senhor. Ninguém tira daqui. Se nós fomos selados com o selo do Espírito Santo, este selo é inviolável. Ninguém rompe, ninguém arranca. Ninguém. Quem nos separará do amor de Deus? Quem ousará fazer isso? Ninguém. Nenhuma criatura pode fazer isso. É um privilégio ter este selo, esta marca de pertencermos ao Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala do valor desta compra, e muitas vezes nós não nos atentamos a isso. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, aos quais pertence a Deus. Fostes comprados por bom preço. Que bom preço é esse, irmãos? Que preço é esse que eu e você fomos comprados? Foi o preço de sangue. Foi a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário. Esse foi o preço pago. E além disso, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ele não é somente a primeira parcela paga de uma prestação, mas ele confirma a posse daquele que nos comprou e selou. Ele é a própria garantia da qualidade de vida que teremos no céu. E para concluir mesmo, o Espírito Santo é o sinal que garante o pagamento total no futuro. É a certeza. Se alguém te perguntar uma vez, qualquer dia, dizer assim: como que você tem certeza que Jesus vai voltar para te buscar? Você diz assim: dá uma olhada no selo do Espírito. O selo do Espírito Santo é a certeza de que o Senhor voltará para buscar o seu povo. Ele nos comprou e ele nos selou com o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia, é a certeza de que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Se você tem o selo do Espírito Santo, se você é um cristão, saiba, fica preparado, porque você não sabe o dia que vai ser. Podemos nem terminar esse culto. Mas se você ainda não é um cristão, se você está falando: rapaz, eu não estou entendendo nada que esse cara está falando aí na frente, termina logo, eu quero ir embora, seu fantástico. Se você ainda não é um cristão, se você está começando a querer entender isso, saiba que isso daí também é o Espírito Santo agindo na sua vida. Corra para Ele, corra para o Senhor Jesus. Não há nada deste mundo que possa satisfazer a tua vontade, a tua sede. Vem para Cristo, vem para Cristo. Você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Quais as aplicações que eu faço? É só um resumo do texto. Ser cristão é ser santo e irrepreensível, não pessoas sem pecados, mas pecadores salvos pela graça de Deus. Ser cristão é andar e viver em Cristo. Ser cristão é ter a estampa do selo do Espírito Santo no seu coração. E ser cristão é andar em Cristo, andar com Cristo, viver o Evangelho. Não existe vida cristã dentro e vida cristã fora da igreja. Aliás, não existe vida cristã dentro da igreja e lá fora eu faço o que eu quero. Vida cristã é dentro e fora da igreja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, esta mensagem, irmãos, é uma mensagem de alegria, uma mensagem de certeza, uma mensagem de regozijo, de saber que eu já fui selado
com o selo do Espírito Santo. E ele um dia vai voltar para me buscar.